Você já parou para pensar o tão ingrato nós somos mediante a tantas coisas que Deus nos faz? O vídeo de hoje é sobre ingratidão e salvação. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele vendo-os disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caindo a seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, este era um samaritano. E respondeu Jesus: Não foram 10 homens limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, senão esse estrangeiro? E Jesus disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa história fala sobre 10 leprosos. A lepra na época era uma doença muito temida. As pessoas que tinham lepra, elas eram afastadas do convívio social e costumavam viver de esmolas. Essa passagem que eu li agora, no versículo 12, ela mesmo mostra que os próprios leprosos nem chegaram perto de Jesus para pedir ajuda, pois isso não era permitido e eles tinham que conviver com isso também. Ao pedirem ajuda a Cristo, Jesus dá uma resposta que está vinculada diretamente a um costume judeu da época. Pelo pouco que eu li, os leprosos que eram curados ou queriam ser curados, eles tinham que ir direto ao sacerdote no templo para passarem por tipo um ritual de purificação, alguma coisa do tipo. Tem bem descrito em Levítico como era esse ritual. Porém, uma coisa que chama atenção nessa passagem é que antes deles passarem por qualquer ritual, qualquer outra coisa, eles se viram curados. E isso ainda a caminho do templo. A pergunta que veio na minha mente foi: por que motivo eles ficariam agora semanas participando desse ritual para serem curados ou algo do tipo, se em poucas palavras com Jesus Cristo eles já tinham sido curados pouco tempo depois? Parece até um raciocínio meio óbvio quando a gente lê de agora, né? Mas de todos os 10, apenas um pensou dessa forma, e este era samaritano. Tinha uma treta maligna entre eles, por uma série de fatores. Os samaritanos há um tempo atrás tinham construído um templo separado só para fazer a adoração deles. Eles também só aceitavam os livros que foram escritos por Moisés no Antigo Testamento. Então esses livros de outros profetas, eles simplesmente não entendiam como um livro divino, como escritos divinos. Alguns samaritanos também costumavam abrigar alguns refugiados ou pessoas que não estavam em comunhão ali com o princípio judeu. Fato que ainda aumentava essa treta entre eles. Resumindo, o judeu achava o samaritano o pior ser da face da terra. O engraçado dessa passagem é que o samaritano foi exatamente o que retornou para agradecer Jesus pelo feito da cura. Samaria sendo um lugar que para os judeus não sairia nada que prestava, e daí surge uma pessoa que não somente é curada, como inúmeras pessoas foram curadas nessa passagem de Cristo na terra, mas consegue entender, discernir esse acontecimento e voltar aos pés de Cristo para agradecê-lo. Além dessa lição de surgir esse adorador de um local inesperado, Jesus também deixa uma lição para os judeus da época, mostrando que ele não veio exatamente para um povo, mas ele veio para a salvação de todos os povos. Jesus, assim que vê esse rapaz retornando, acontece o ponto mais importante dessa passagem: a salvação de uma alma. Aquele samaritano, por conseguir não se prender a todo o ritual religioso e ter voltado correndo direto para Cristo para agradecê-lo, ele alcançou a salvação. É meio triste quando você para pensar que entre 10, 9 conseguiram se prender à sua rotina ali religiosa e não deram tanto valor assim para o que Jesus, o próprio Cristo, fez por eles naquele momento. Apenas um retornou para expressar a sua gratidão. Talvez essa seja uma porcentagem não tão diferente da nossa geração,
onde sempre lembramos do Cristo de verdade quando estamos naquela nossa dificuldade e após recebermos toda essa bonança, nos contentamos com a nossa rotina religiosa, que é simplesmente uma rotina como as outras. Fica aí para meditação esse vídeo, pensa, reflita e não deixe de se inscrever no canal. Semana que vem tem mais um vídeo. Abraço. As trevas não